De repente apareceu um louco na minha timeline defendendo o fisioterapeuta. E aí o Mauro conheceu um fisioterapeuta, o Lucas, que bateu de frente com ele e mostrou o conhecimento que ele não tinha. E foi aí que o Mauro começou. Peraí, são esses fisioterapeutas. Até então, para mim, ortopedista era o. Não, eu preciso conhecer esse cara. Eu marquei uma hora com ele, fui até o consultório dele. Nunca alguém tinha recebido um fisioterapeuta como um igual, como esse cara me recebeu. E todos esses que tá na pós são os físios que o Mauro procurou conhecimento. Parece até que ele pegou a escola dele ali e juntou e falou: deixa eu levar esse conhecimento para vocês também, porque foi daqui que eu transformei o meu consultório, foi daqui que eu entendi que não precisa mais de tantas cirurgias e que a gente pode reabilitar sim. O mundo mudou e o paciente que chega até você também mudou. Suas necessidades não cabem mais em diagramas simples e protocolos que funcionaram no passado. A vida como um todo e seus pacientes são mais complexos. E seus quadros de saúde levam você, profissional do movimento, no limite, onde você sente que falta algo. A biomecânica foi e sempre será a base, a estrutura e a linguagem do movimento. Mas a vida contemporânea requer o estudo da integralidade do ser humano que sofre, que se move, que busca autonomia. Mas e se o futuro não for sobre escolher entre um ou outro conhecimento? E sim, sobre a integração e conexão entre eles? Por isso nasceu a ARCO, uma aliança pela reabilitação contemporânea. Uma aliança inédita entre 18 mentes, pesquisadores, clínicos, mentores, que entenderam que o futuro da reabilitação não é escolher um caminho, é integrar saberes. Do biomecânico ao biopsicossocial, da técnica à presença, da evidência à humanidade. Cada um trazendo sua expertise. Cada um entendendo que, sozinho, não alcançamos o que o futuro exige. A ARCO traz como primeira resposta a esse futuro uma pós-graduação que integra o que nunca deveria ter sido separado. Um corpo docente de elite, um rigor científico absoluto, e um modelo único no Brasil. E tudo começa com a travessia. O evento que marca a passagem de uma era para outra. Do modelo tradicional para a prática contemporânea. Do isolamento para a aliança. Do que sempre foi para o que precisa ser. O futuro começa agora. E com você. Você está pronto para ele? Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao evento Travessia. Vocês vão ter acesso a uma visão completamente nova sobre a reabilitação músculo-esquelética. Nós vamos apresentar a pós-graduação ARCO, que tem a proposta de transformar o fisioterapeuta de hoje em um fisioterapeuta mais completo e preparado para o futuro da reabilitação. Eu queria, na verdade, começar compartilhando de coração aberto a minha trajetória. Alguns anos atrás, eu percebi que eu estava perdendo a alegria de fazer o que eu mais amava. E sem perceber, eu já estava no meio de uma travessia que ia mudar completamente a minha forma de enxergar a medicina e a reabilitação. Por fora, parecia que estava tudo certo na minha carreira. Eu trabalhava em até 10 ambulatórios diferentes na mesma semana, em hospitais renomados, as agendas sempre cheias, não faltava cirurgia para fazer. Eu liderava e ainda lidero uma equipe de ortopedia e tinha o privilégio de trabalhar com grandes nomes na minha área. Mas aqui por dentro, tinha uma coisa errada. Faltava qualidade de vida, faltava tempo, faltava propósito. Então eu estava chegando perto dos 40 anos de idade, minha idade atual. E começando a pensar em casamento, família, e eu entendi que aquele estilo de vida era simplesmente insustentável. Eu precisava de uma nova forma de viver a medicina, mas com mais presença, mais liberdade, sem abrir mão de tudo que eu já tinha conquistado. E além disso, o modelo de trabalho que a maioria das instituições adota, focado no volume, e não em qualidade, nunca fez sentido para mim. Quem atende por convênio sabe bem o que isso significa. Consultas rápidas, pouco tempo para ouvir, um sistema que empurra o profissional para atender muito e cuidar pouco. E mesmo me dedicando ao máximo, eu sentia que eu não conseguia oferecer para o meu paciente o cuidado que ele realmente merecia.
E isso me gerava frustração, angústia. E assim foi esvaziando pouco a pouco o propósito que me trouxe para a ortopedia. Foi aí que eu tomei uma decisão ousada. Eu decidi abrir um consultório particular, mesmo sem ter uma base sólida de pacientes. Investi tempo, dinheiro, muita energia nesse projeto. E para atrair mais pacientes, eu decidi investir também nas redes sociais. Comecei a gravar vídeos, levei a sério a produção de conteúdo digital como trabalho mesmo. Estudei filmagem, iluminação, edição, mas os resultados não apareciam. As visualizações estavam sempre estagnadas. Então eu percebi que não adiantava só aparecer. Eu precisava ter algo diferente para falar. Foi aí que começou de verdade a minha travessia. Porque eu decidi estudar mais, para não repetir o que todo mundo já falava. Aí eu comecei a buscar o que quase ninguém divulgava. E estudando, eu descobri uma ciência que tinha evoluído muito rápido, principalmente em relação ao tratamento conservador das lesões e dores musculoesqueléticas. De repente, começaram a aparecer termos que eu não ouvia na residência. Neurociência da dor, modelo biopsicossocial, medo-evitação, catastrofização, educação em dor. Imagino que para vocês esse vocabulário já faça parte da sua rotina, mas para mim, ali, tudo começou a fazer muito mais sentido. Eu passei a entender por que tendinopatias, discopatias e condropatias são tão comuns na população e por que algumas pessoas com alterações importantes em exames não sentem nada, enquanto outras, com exames aparentemente tranquilos, passam a vida sofrendo com dores intensas. Eu entendi porque o sucesso técnico de uma cirurgia nem sempre garante a melhora clínica. E percebi que focar apenas em uma articulação, sem considerar a pessoa que carrega aquela dor, não seria suficiente. A gente se tornou especialista demais. De humanos, de menos. Porque eu entendo que corpo e mente estão um só. Danos psicológicos crônicos geram consequências físicas crônicas. E não de uma forma filosófica, de uma forma fisiológica mesmo. E é isso que eu vou te mostrar numa aula hoje, daqui a pouco. Tá. Mas qual o resultado de todo esse aprendizado para mim? Eu passei a operar menos, infiltrar menos e, no primeiro momento, ganhar menos. Enfrentei períodos difíceis, dúvidas financeiras, conflitos internos, mas eu escolhi ser coerente com aquilo que eu estava aprendendo. E pouco a pouco os resultados vieram. Pacientes mais satisfeitos, mais indicações espontâneas, uma agenda cheia novamente e principalmente mais propósito. Hoje eu sou profundamente grato por ter feito essa travessia. E esse evento foi justamente para isso, para quem sente que é hora de atravessar. Porque agora, pensa comigo, os conhecimentos que eu fui buscar, essa integração entre a biomecânica, a neurociência da dor, fatores biopsicossociais, tiveram um efeito curioso na minha carreira. Para um cirurgião, em um primeiro momento, isso pode até reduzir o faturamento, porque você passa a operar menos e indicar menos procedimentos invasivos. Mas para quem trabalha com reabilitação, para o fisioterapeuta que está na linha de frente do movimento, o efeito é oposto. Esses conhecimentos ampliam o campo de atuação, aumentam a autoridade do profissional e fazem com que ele se torne essencial antes da cirurgia, depois da cirurgia e muitas vezes no lugar da cirurgia. E foi isso que eu quis trazer quando meu amigo José Geraldo me convidou para participar da criação dessa pós-graduação. Conhecimentos científicos que todo fisioterapeuta deveria sair da faculdade sabendo, mas que, pelo que eu tenho visto na prática, ainda estão muito distantes da formação tradicional. E eu não estou nessa sozinho não. Falei bastante aqui, né? Mas hoje vocês vão também ouvir opiniões de fisioterapeutas renomados. Mas antes, para um pouquinho. Me responde aí mentalmente. Como você se posiciona quando um paciente chega dizendo que o médico falou que a coluna dele está desgastada e que ele precisa parar de fazer esforço? Como você explica dor para alguém que já fez 5 infiltrações, sessões de fisioterapia com 3 profissionais diferentes e continua com medo de se mexer? Como você conduz um caso de dor crônica em que o exame de imagem está normal, mas o paciente tem certeza absoluta de que tem algo errado? De 0 a 10, quanto você se sente preparado hoje para responder com segurança essas 3 situações? Esse é o professor José Geraldo, fisioterapeuta, meu amigo, meu parceiro, sócio e idealizador
dessa pós-graduação. Sejam bem-vindos, amigos fisioterapeutas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, porque eu estou nesse momento agora, 2026, fazendo 35 anos de profissão. Eu já passei por várias travessias. Há menos de 10 anos atrás, eu fui demitido de uma universidade e pé no chão, sem ter para onde ir, tive que fazer uma nova travessia, recomeçar, literalmente recomeçar. Então, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, sempre é importante estarmos fazendo essa travessia Uhum. de um conhecimento, nos adaptando, Uhum. de um conhecimento que temos hoje, mas sempre é importante acumular conhecimentos. Precisa acontecer, em algum momento você pode retardar ou não. Isso que eu fiz e acabei de contar, eu estou sendo, na verdade, talvez pioneiro. Se a ciência está falando que a reabilitação dá muito certo e a gente está operando pacientes demais, e semelhante a essa minha travessia, o Zé também passou por isso. A gente discutiu até e pensou em não vamos contar a história toda, mas a mesma coisa, o Zé abandonou uma abordagem que ele seguia, porque viu que as evidências estavam mudando e tomou uma nova travessia e não foi fácil. Não, não foi. Foram 25 anos aproximadamente trabalhando com uma técnica específica. Precisei literalmente fazer uma mudança de 180 graus, né? As evidências científicas mostravam que aquilo não tinha mais efetividade. E aí então fui buscar, estudar, fazer cursos, tudo novamente. Isso eu já tinha 45 anos, casado, 3 filhas, ou seja, uma estrutura de vida precisando quase uma descendente, né? Tendo que me reinventar. Isso faz parte da nossa vida. Ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia musculoesquelética, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência da reabilitação. Tem uma atuação muito forte em membros inferiores, biomecânica da corrida, dor e lesões em esportes de endurance. Olha só. E na nossa pós é responsável pela disciplina de afecções musculoesqueléticas do quadril. Na sua visão, qual foi a evolução mais importante na forma como entendemos a mecânica do movimento nos últimos anos? E o que mudou do que aprendemos na graduação para o que a ciência mostra hoje? Muita coisa, tanto na ciência quanto na interpretação, mas eu acho que se eu puder elencar uma das coisas que eu vivenciei e que eu vejo, né, dando aula também aí há tantos anos, é que a gente tem deixado, eu não sei se isso já é um consenso, mas a gente tem deixado de olhar a biomecânica como causa e enxergar o movimento como resposta. Olhar para o movimento mediante um contexto. Então, veja, sem contexto nenhum, antigamente eu pedia para o indivíduo agachar, fazer um agachamento unipodal, e mediante a resposta motora dele, que envolvia algumas características estruturais, físicas, a própria demanda de um agachamento unilateral, um contexto de um monte de gente olhando, ou eu ali, né, olhando para ele agachar, a gente achava que ali a gente encontraria a causa para o problema dele, sendo que na verdade o movimento ele é uma resposta a uma série de condições, né? Dentre as teorias do movimento humano, uma delas, né, é a teoria que pede para que a gente olhe para o movimento como uma interação entre o indivíduo, a demanda da tarefa e o ambiente, o contexto no qual ele está inserido. O próprio pesquisador da biomecânica olhava exclusivamente para o pico de flexão do joelho em uma fase específica do movimento e a gente olhava para essa variável e tentava colocar ela como resposta ou como causa de alguma dor, né? Então veja, até a biomecânica, a ciência da biomecânica estratificava de forma tão absurda, né, o movimento, de maneira que a gente chegou no que a gente chegou. Biomecânica, essas variáveis sozinhas, elas não explicam nada quando a gente fala de dor. Veja, se ela tá com medo de agachar porque ela teve dor, ela não agacha, ela não dobra o joelho, ela usa outras articulações e segmentos para concluir a demanda da tarefa. E você, por ver que o joelho não flexiona, você inferia que era fraqueza de quadríceps. Recentemente eu estava numa banca de doutorado e dentro da banca a gente tinha variáveis biomecânicas já inserida no modelo estatístico que considerava o movimento como um todo, fazendo associações com
catastrofização, medo de movimento, né? Então, quando eu comecei a banca, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que 15 anos depois estamos aqui nesse laboratório fazendo associações de biomecânica com outras variáveis não físicas, né? O movimento é uma parte muito, muito rica da nossa avaliação. Até porque se eu não identifico condições motoras, como é que eu vou impor novas formas de movimento, né? Porque a gente trata o movimento pelo movimento, não é verdade? É a nossa grande ferramenta. Então eu acho que é isso, não é excluir o movimento, não é excluir a mecânica das nossas análises, é dar o peso que ela precisa ter, entender que tem outras coisas, outras variáveis, e é aí onde entra o psicossocial, a beleza do que a gente faz está na complexidade. É isso que torna cada caso um caso. Pelo menos para mim, eu saio de casa para atender o mesmo diagnóstico de 10 pacientes. Cada caso é um caso. E isso é incrível. Agora eu vou chamar outro professor, fisioterapeuta, biólogo e mestre em neurociência. Ele é o Thiago Batschauer. Talvez vocês o conheçam como combatedor. Olha, essa pergunta é legal. Você vem da biologia, da neurociência e da fisioterapia. Em que momento dessa trajetória ficou claro para você que, sem entender o cérebro, o contexto e o comportamento, o tratamento da dor musculoesquelética fica incompleto? Foi no momento que eu fui apresentado para a tal da teoria da neuromatriz da dor. O cara que desenvolveu essa teoria, o Ronald Melzick, ele foi o mesmo que desenvolveu aquela famosa teoria do portão da dor, ou das comportas da dor, né? Essa teoria ela tem muitas implicações práticas interessantes, mas começou com a seguinte indagação. Esse camarada chamado Ronald Melzick, em certo momento, ele percebeu uma coisa intrigante, que o mainstream da área da dor, da neurociência da dor, ou antes de haver a neurociência, sempre se associou muito à dor, à lesão tecidual. Então, se eu sinto dor no joelho, é muito provável, então, que eu tenha uma lesão no lugar aonde dói, né? E aí, então, ele começou a perceber que alguns pacientes que sofriam uma amputação traumática, por exemplo, de uma mão, eles referiam dor aonde não existia mais. Então, não tinha mais a mão lá e o cara fala, dói a mão. Não é a dor no coto, aonde que ficou o resíduo ali, né, de uma mão, digamos Depois assim. do coto, né? Depois do coto. Não, mas não tem nada depois. Mas é ali que dói, o cara falava. Não, tu tá maluco, não, tu tá maluco. É a minha que tá doendo, não é a tua, dizia pro cara, né? E aí, então, quando ele começou a notar isso, que esses casos que a gente ficou sabendo e se deu o nome de dor do membro fantasma, né? Ele pensou assim, não pode essa dor ser explicada por uma lesão na mão, porque nem mão existe lá para ter lesão, eu só posso ter lesão no lugar que existe. Como é que essa dor ela pode surgir? E aí ele pensou assim, mas o nosso cérebro, ele tem uma região que é conhecida como mapa somatotópico, que é a representação do nosso corpo no cérebro. E quando o indivíduo ele teve amputação da mão, a representação da mão no cérebro dele não se apagou, só a mão física. Então, se no cérebro a mão ainda está representada e ele sentia dor lá onde é que havia uma mão, Melzick pensou, provavelmente a dor ela deve ser um produto do nosso cérebro, o cérebro que produz essa dor. Porque o cérebro ainda está lá presente, está intacto, o que foi danificado foi a mão. E aí, então, ele desenvolveu essa teoria que ficou conhecida como teoria da neuromatriz da dor, que basicamente nos dá a informação que o cérebro recebe informações do nosso corpo e ele vai julgar se aquelas informações elas oferecem algum perigo para o nosso corpo. Se o cérebro julgar que tais informações são ameaçadoras, uma das coisas que podem acontecer é a gente sentir dor. Então, a dor nada mais é do que a percepção de ameaça do nosso cérebro. Então, isso é uma definição bem simples, abrangente de dor, que não é formal. Quando essa teoria foi apresentada para mim, eu comecei a pensar, putz, então talvez a gente, na área da dor, olhando só para o local onde dói, estamos pecando em alguns pontos. E aí, me aprofundando nessa tal da teoria da neuromatriz da dor, o Ronald Melzick, ele fala que a percepção de ameaça do cérebro é influenciada
por diversos aspectos, que depois a gente começou a dar uns nomes, aspectos biológicos, psicológicos, sociais, e não somente o aspecto físico, propriamente dito, tecidual. Então, quando essa concepção ela foi me apresentada, eu acho que eu comecei a virar a chave e pensar assim, caramba, se é justamente o cérebro que é o responsável por produzir a dor, tá na hora de eu começar a estudar um pouco esse órgão aí, não só estudar a região onde dói. A última convidada, que é a Isadora, fisioterapeuta, mestre, doutora e especialista em reabilitação da coluna. Isadora, seu doutorado investigou a segunda opinião em cirurgia de coluna. Eu achei incrível quando você me contou na live que a gente fez. E sua pesquisa mostrou que muitas cirurgias de coluna deveriam ser evitadas. Dados chocantes, tá? Sim, você viu que a maioria esmagadora das indicações cirúrgicas podem ser evitadas com bom tratamento conservador, porque ainda estamos com tantas cirurgias acontecendo. É muito importante a gente olhar, né, para o viés tanto educacional. A gente vem de uma cultura, de um modelo biomédico, de uma cultura muito enraizada, né, de intervenções cirúrgicas, isso no mundo todo. Essa questão cultural e com certeza financeira. Elas são mais complexas do que nós temos tempo para falar aqui, mas quando a ciência ela já sabe o caminho, né? A gente tem evidências muito robustas sobre o trabalho da fisioterapia dentro da segunda opinião em cirurgias da coluna. A gente tem evidências muito robustas a respeito hoje de certa forma, observar os caminhos entre o conservador e o cirúrgico em curto, em médio, em longo prazo, né? A gente já tem isso muito, muito enraizado. Então, quando a ciência já sabe o caminho, o sistema precisa acompanhar, né? E é isso que a gente está tentando atualmente fazer de fato, né? E o fisioterapeuta, ele vai puxar essa fila da mudança de certa forma. Por quê? Porque a gente devolve função, a gente devolve qualidade de vida, a gente observa contexto, a gente está lá do lado desse paciente muitas partes da vida dele, né? Diariamente em alguns casos, semanalmente em outros casos, né? Então isso é muito importante que a gente saiba também e assuma esse protagonismo. Todo debate se resume à nossa missão como profissional da saúde, que é o melhor para o paciente. A gente aqui, quando vocês mostraram todo mundo assim, né? Junto, eu falei, caraca, tá pesado. Mas eu acho que o grande diferencial dessa pós, assim, que eu acho que é fundamental, né, é que são pessoas de fato com a mão na massa, né? Todo mundo que tá aqui atende, todo mundo que tá aqui é professor. A Isa falou uma coisa que eu estava lembrando, que quando eu comecei a estudar e ver os resultados, a porcentagem de sucesso, a cirurgia não é tão necessária, eu parava para pensar, mas na prática, né, por que é que o paciente continua voltando? Aí que eu fui entender que a qualidade do físio importa muito. Com né? certeza. E aí eu comecei a falar para os pacientes para escolherem melhor. Lucas, meu grande amigo, mando para ele os pacientes, ele resolvia os pacientes, né? Falando do Lucas tá aí? Tá aí, né? Os pacientes chegam no consultório e falam assim, nossa, mas você e o Mauro são diferenciados e tal, assim, porque eu já passei por 4, 5 ortopedistas, 4, 5 fisioterapeutas, ninguém me falou isso. Gente, assim, como o Thiago falou, gente isso que é bom demais, é porque... O negócio tá meio... assim, né? Tá muito baixo o patamar, né? Exato, exatamente. Assim, é o que eu falo, assim, assustador não somos nós passarmos essa informação, assustador é não ter outros profissionais, porque a informação existe na literatura há muito tempo. E há muito tempo eu digo 10, 15, né, às vezes 20 anos. Tá na hora da gente mudar mesmo, né, cara? Tá na hora da gente mudar. E assim, e não só por nós, não só pela nossa categoria, pela nossa profissão, mas pelo paciente principalmente, né? Por que eu tô aqui numa pós-graduação de fisioterapeutas, né? Porque eu não vou mudar a cabeça de ortopedista nenhum. Se eu for pensar em focar na melhora da população do paciente, vamos então, né, melhorar o ensino da fisioterapia para ele tratar o paciente e se tornar um Lucas, um cara que não me devolve o paciente. Eu falo pro paciente, só vai, Lucas, vai. E vai dar tudo certo, tá bom? E pronto. E pronto, ele resolve. É esse nível de confiança que eu tenho na fisioterapia de um bom profissional, entendeu? E é isso que a gente quer ensinar. Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa pós-graduação. Vejam, é uma turma que vai iniciar
em março do ano que vem, uma duração desse programa de trabalho de 12 meses, uma carga horária de 480 horas. Nós simplesmente escolhemos a dedo os melhores profissionais de cada área. Nós temos pessoas que são referência mundial em sono, terceiro ou quarto maior pesquisador em tendinopatia do mundo, um corpo docente muito bem qualificado e pensado para passar as informações mais atualizadas, com maior conteúdo de qualidade para todos vocês. Aqui não é só título, tá? A gente quis escolher pessoas que são professores e que já estejam acostumados também com aulas online, vídeo, que é outra pegada, tá? Então a didática é importante. Todos atendem e isso faz uma diferença gigantesca. Veja, então agora a gente está falando dos módulos do curso. São 12 módulos: a neurociência da dor, psicologia da atividade física e nutrição, que é base fundamental. O Mauro bem colocou: como não falar de sono, como não falar de saúde mental, como não falar de nutrição, como não falar de prática da atividade física, e por isso nós trouxemos professores de educação física renomados também. Vamos falar de esporte, treinamento resistido, ou seja, coluna vertebral, afecções musculoesqueléticas de joelho, de quadril, de tornozelo e pé, cotovelo, punho e mão. Tem um módulo de gestão mercadológica, porque não adianta de nada a gente ter essas informações também de qualidade e não saber utilizá-la no nosso cotidiano. Por que que esta é uma melhor decisão para vocês em 2026? É uma decisão estratégica para ampliar o seu impacto como profissional e, consequentemente, aumento de receita. Isso é uma grande verdade. Nós conversamos agora há pouco, Lucas, isso. Né? Diz respeito a nós atendermos melhor, sermos mais efetivos, sermos mais qualificados. E o dinheiro é uma consequência. Então, o aumento de receita virá por meio da informação, sem sair da sua casa, 100% online. E, gente, e o conhecimento aprofundado das maiores autoridades em reabilitação musculoesquelética do Brasil e alguns deles do mundo. É só para fisioterapeutas. A minha preocupação, inclusive, é que pessoas que tenham feito um curso de graduação de fisioterapia que não tem uma base tão boa, ainda se percam um pouquinho. O próprio profissional de educação física ia aprender muita coisa, mas pouca coisa prática, tá? Mas em breve a gente vai pensar em fazer o mesmo tipo de pós-graduação voltado para profissionais de educação física, certo? Um beijo no coração de todos vocês. Valeu!